Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Caça a assaltantes de banco em Criciúma começa a dar resultados. Você vai saber como e onde os policiais localizaram os suspeitos. Ao vivo, o governador Eduardo Leite explica as novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul. Será que as festas podem ser liberadas até o Natal? Saúde em risco. Ministério Público prende 2 pessoas por vender álcool gel falsificado. Quem comprava o produto sem efeito para a Covid-19? Clínicas, prefeituras e até a APAI. E no esporte, gosto amargo para os colorados por causa do Boca. O Inter perdeu e vai ter que se superar na Argentina. Hoje é a vez do Grêmio confirmar a vaga para as quartas de final da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 37 minutos e olha só, daqui a pouco você vai saber como um homem, num suposto surto, matou o filho de 3 anos. 3 anos de idade. A criança chegou morta ao hospital. Crime brutal que chocou a Serra Gaúcha. Em instantes vamos trazer os detalhes. Ele que estava com a guarda da criança há cerca de 6 meses, estava andando sem roupas pela cidade e daqui a pouco nós vamos contar o que aconteceu. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Até já. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos agora. Olha só, você que nos acompanha aqui todos os dias já sabe, o plano de saúde da IBCM é a melhor opção para você, servidor público municipal e estadual. E sabe por quê? Por apenas R$ 176,92 mensais. Eu repito, R$ 176,92 mensais por pessoa. Você tem diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia, além de odonto. E tudo sem coparticipação. É isto mesmo, o valor mensal é só o valor do plano. E mais, ele não muda de acordo com a idade. Com a IBCM você cuida da sua saúde da sua família e da saúde do seu bolso. Muito bem, olha só, atenção em instantes. Você vai saber todos os detalhes das prisões dos suspeitos por envolvimento no assalto cinematográfico ao Banco do Brasil em Criciúma, em Santa Catarina. Pelo menos 8 foram presos pela polícia do Rio Grande do Sul. Já a gente vai trazer os detalhes de como a polícia localizou esses criminosos. Portanto, daqui a pouco, todas as informações. Vejam só. Pessoas envolvidas neste mega assalto estavam aqui no Rio Grande do Sul. 11 horas e 43 minutos. Quando se fala em saúde, tem que falar da Amil. A Amil tem os melhores hospitais, clínicas, laboratórios e médicos para garantir a todos os funcionários da sua empresa o cuidado certo. E o Amil S450 é o plano que você precisa. Está com preço promocional com 10% de desconto a partir de R$ 152,59 por mês. Você e seus funcionários terão acesso a hospitais de referência como a Santa Casa de Misericórdia aqui em Porto Alegre e o São Lucas da PUC. E tem ainda a grande novidade deste plano, o Mãe de Deus, com pronto-socorro e habilitação para internações eletivas. É o primeiro da região sul, com base nos princípios de atendimento centralizado no paciente. Com o Amil S450, todos têm acesso à telemedicina de urgência e consultas agendadas, além de tratamento de RPG ilimitado. O plano Amil S450 é a escolha certa para garantir o cuidado certo para a sua empresa. Fale com seu corretor ou ligue 3004.000, 3004.000. Muito bem, olha só, atenção, tem novidades do assalto que aconteceu em Criciúma na madrugada de segunda-feira ali em Santa Catarina. Pois de ontem para hoje, a polícia já colocou no xadrez 9 pessoas suspeitas, 8 deles presos pela polícia do Rio Grande do Sul. Vamos até a Secretaria de Segurança conversar com o Lucas Abate, que nos traz ao vivo todos os detalhes, porque agora acontece uma entrevista coletiva com a polícia do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é verdade, Lucas?
Bom dia, André. A gente está acompanhando essa coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, atualizando as informações desse assalto em Criciúma. Uma coletiva bastante extensa, já dura mais de 40 minutos, pois são muitas informações que estão sendo repassadas e que a gente vai resumir algumas a partir de agora. A informação da manhã, informação nova que chegou nesse exato momento à segurança pública, é da prisão de mais 2 pessoas envolvidas. Essa prisão que aconteceu agora pela manhã em uma casa de Gramado. Essas 2 pessoas foram identificadas a partir de uma investigação lá de Santa Catarina. Indicou uma possibilidade dessa casa estar abrigando envolvidos no assalto. Então hoje a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão nessa casa de Gramado e nesse local, André, encontrou um homem que foi preso no local, suspeita de envolvimento. Esse homem ainda não teve a identidade confirmada, mas a suspeita da polícia é que se trata, sim, de uma liderança, uma pessoa fortemente envolvida com uma quadrilha, com uma facção que atua nos presídios de São Paulo. Mas isso tudo ainda está sendo apurado. E uma segunda pessoa que estava do lado de fora da casa, no momento da chegada da polícia, tentou fugir por um matagal, também foi presa nesta manhã. Então, atualizando com todas as prisões feitas aqui no Rio Grande do Sul e também na divisa, são 8 presos. Os primeiros 2 presos em São Leopoldo, ontem à tarde ainda presos, estavam com um carro que teria sido usado como batedor, para dar uma escolta para todos os veículos roubados, usados no assalto. Depois, outros 3 criminosos que foram presos bem na divisa entre Torres e Passo de Torres, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal. E também, durante a madrugada, a prisão de mais uma pessoa em Morrinhos do Sul, bem perto de Três Cachoeiras, no litoral. Uma pessoa que estava numa casa com vários itens que possivelmente foram usados no assalto. Então, esse é o balanço que foi repassado pela cúpula da segurança e coletiva de imprensa aqui pela manhã. André. Muito bem, 11 horas e 47 minutos para quem está chegando agora. Estamos aqui junto com o Glauco Paza. O colega Lucas Abate está ao vivo na Secretaria de Segurança aqui do Rio Grande do Sul, trazendo novidades, porque há uma entrevista coletiva nesse momento, atualizando sobre as prisões de pessoas envolvidas, umas mais diretamente, outras no apoio deste mega assalto que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira em Criciúma, aqui no estado vizinho de Santa Catarina. E a gente acompanha umas imagens, alguns vizinhos ouviram, os barulhos de tiros, porque para quem não acompanhou, isso foi por volta de meia-noite e 30, a cidade praticamente vazia. Os criminosos chegaram em pelo menos 10 caminhonetes pintadas, todas de preta, entraram pela cidade em comboio, os grupos se dividiram, uma parte colocou fogo, o grupo se dividiu, um foi até a sede do 9º Batalhão de Polícia Militar lá de Criciúma, colocou fogo num caminhão em frente ao prédio, inclusive deram diversos tiros contra o prédio da polícia para intimidar. Escutem só, durante 2 horas, tiros por todos os lados. As outras equipes de criminosos se espalharam pela cidade, enquanto que o grupo roubava cerca de 40 milhões de reais. Escutem aí, escutem. A noite de terror e pânico para os moradores de Criciúma. A partir disso, começou a se estudar quais as possibilidades de fuga. 10 caminhonetes usadas nesse mega assalto foram encontradas numa cidade vizinha a Criciúma. E a partir daí, então, daí as imagens destas caminhonetes num milharal, junto a um rio. E aí, as possibilidades. Fugiram de barco? Será que fugiram de helicóptero? Fugiram de carro? Quem é que deu apoio? E aí, a indicação que se tinha que pudessem terem fugido para o norte ou vindo para o Rio Grande do Sul, ali pela região dos Cânions, que há ligações nessa região aí mais pelo interior. E agora, portanto, começa a partir de hoje, quando foram presos, os primeiros suspeitos, Lucas. Só vamos repetir para quem está chegando agora quantas pessoas foram presas. Começou ontem, a série de prisões que até esse momento chega a 9, correto? Isso, André. Ontem à tarde, 2 presos em São Leopoldo estavam com um carro que teria sido utilizado para escoltar os outros veículos usados no assalto. Depois, à noite, mais 3 presos no limite, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em Passo de Torres. Ao longo dessa madrugada, uma prisão que aconteceu em Três Cachoeiras, município do Litoral Norte. Um homem que estava numa casa também, com vários itens que possivelmente foram usados no assalto, como detonadores de explosivos e até mesmo alguns sprays, que foram usados para pichar e deixar os carros presos. Para só um pouquinho, Lucas. Para só um pouquinho, volta ali na imagem. Para só um pouquinho, volta ali na imagem, que a gente consegue observar. Ó, estão vendo aqui?
Aqui a polícia acompanhando. É um sítio que foi localizado, agora de manhã, cerca de 6 horas da manhã. E aí a polícia encontrou, e onde fez a prisão de uma pessoa, em Morrinhos do Sul, que é ali pertinho também da divisa com Santa Catarina. Está aqui os potes de spray usados, possivelmente, segundo a polícia, para pintar as caminhonetes usadas, as 10 caminhonetes usadas neste ataque lá em Criciúma. Seguimos então, tivemos as 2 prisões ontem, mais a prisão de agora de manhã, por volta de 6h30, num sítio em Morrinhos do Sul, que é uma pessoa suspeita de ter dado o apoio logístico no momento da fuga também, não é verdade, Lucas? Isso, André. Todo mundo que está sendo preso agora vai ser investigado qual a real participação no assalto. A gente sabe, né, que mais de 30 criminosos participaram efetivamente da ação, mas tem algumas pessoas que também podem ter dado o apoio na fuga, também antes desse assalto. Olha só, Lucas, então... investigado. Não necessariamente todo mundo que está preso, André, estava lá em Criciúma na noite do crime, atuando diretamente. Só para 2 em São Leopoldo, 2 em São Leopoldo, 3 em Passo de Torres, que já é no estado de Santa Catarina. É logo passando Torres, que é Rio Grande do Sul. Passo de Torres é logo em seguida. 3 foram presos ali. 1 hoje de manhã em 3 Cachoeiras. Então nós temos 2, 5, 6. E aonde mais, Lucas? E mais 2 presos agora pela manhã. E essa informação nova que a gente traz: 2 presos em uma casa em Gramado, na Serra Gaúcha. Essa casa foi localizada em um mandado de busca da polícia. E esse preso que foi identificado lá, a polícia ainda está confirmando, na verdade, a identidade dele, mas pelo reconhecimento que os policiais fizeram no local da prisão, se trata de um preso, um criminoso, fortemente ligado com uma facção criminosa que atua em São Paulo e que desde o início do roubo já se tinha uma possibilidade, uma suspeita de ser a facção que estava coordenando esse assalto. Portanto, 8 presos aqui no Rio Grande do Sul, contando, né, também esses presos que foram feitos bem na divisa com Santa Catarina. E a 9ª pessoa, que aí também é uma suspeita, é a companheira de um homem que está envolvido com o assalto, foi presa lá em São Paulo. André, está se aproximando aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, acabou a coletiva de imprensa nesse momento, o superintendente Reschak, e na sequência a gente já pode conversar ao vivo com ele, André. Muito bem, então daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouquinho vamos conversar. Daqui a pouco a gente volta a conversar, portanto, com o Lucas Abate. Está acompanhando na Secretaria de Segurança as novidades sobre as 9 prisões de pessoas ligadas ou suspeitas de terem envolvimento com este mega ataque que aconteceu em Criciúma, Santa Catarina. 11h53, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, o Inter perdeu para o Boca Juniors e vai ter que ganhar lá na Argentina. Já o Grêmio está com uma tarefa um pouco mais tranquila, digamos assim, hoje à noite. Por isso nós vamos conversar com os nossos irmãos Glauco Pazza e Jeremias Werneck, que não está naquele calorão que estava ontem, né? Olha a pose, André. Tá ali num local privilegiado, hein? Trabalhar assim não precisa ser pago, tem que pagar para trabalhar assim, né? Ô Danilo, cadê o Danilo, chefe? Calma, vamos devagar. Desse? Isso aí tá pior que o ataque do Inter. Vamos devagar. Tá pior que o ataque do Inter, isso aí. Agora tá bem tranquilinho, eu vou te fazer uma pergunta e quero que responda, tá? O que é mais fácil? O Inter virar a situação na Argentina, o Guarani do Paraguai virar a situação dele aqui em Porto Alegre, ou chegar a vacina contra o novo coronavírus aqui no Brasil? Responda. Tempo. Eu não vou ficar em cima do muro não, tá? É mais fácil a vacina chegar aqui. É mais fácil a vacina chegar aqui. Não, falando sério, Glauco, eu tô sentado aqui, Glauco e André, porque a gente tem mais um dia de Libertadores em Porto Alegre e eu tô observando aqui a arena, que é uma moldura fantástica, viu? O Dudu vai dar um passeio aí para mostrar para vocês. Glauco, André, quem tá com a gente aqui no Rio Grande, olha que espetáculo que tá essa arena. E aí, Glauco, tu vai me dizer que tem chance do Grêmio perder essa vaga em casa, Glauco Pazza? Ué, no futebol tudo é possível, mas é claro que não vai acontecer, né, Jeremias? Isso aí é só uma brincadeira, não tem como acontecer.
Isso é... Não tem como. Não. É que nem dizer que o cabelo do André tá escuro. É impossível, não tem como. Não. Aonde tem cabelo? Não tem como. Agora me diz uma coisa, Jeremias. Que Grêmio Diga. que nós vamos ver? Por que o Kahneman não tá no Grêmio que vai enfrentar o Guarani? Ou não deve estar, hein? Eu tô procurando aqui uma cadeira que tem o nome do Kahneman, porque ele vai assistir o jogo de fora, né? Ele não vai jogar. Eu ainda não encontrei a cadeira. Mas ele vai ficar fora, Glauco e André. Vai completar quase um mês fora, porque ele tá ainda se ressentindo de dores musculares, tá? Então, como o Grêmio tem uma vantagem de 2-0 construída no Paraguai, não vai forçar a volta do Kahneman agora e ele fica fora por conta dessas dores musculares. David Braz vai ser o companheiro de Jeromel hoje contra o Guarani do Paraguai. Que, aliás, já vem jogando juntos, né? Não é lá um grande problema. Aliás, com a vantagem de 2-0 construída lá no Paraguai, nada é um grande problema para o Grêmio. Essa é que é a verdade. Mas vamos confirmar, né? Se o Grêmio passar, tem Santos na próxima fase, confronto brasileiro. Fica toda a expectativa aí, né, Jeremias? Agora, a gente pode dar uma pincelada só. O que aconteceu no Beira-Rio, Jeremias? Deu problema, né? Rapaz, mas assim, ó, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso depois. O Inter começou dizendo que ia, mas não foi, né, Glauco? Não foi, acabou não fundo. E aquela história que a gente já viu, que o Inter até tenta criar. Foi um jogo que dá pra dizer que foi melhor que os outros, mas serve apenas de consolo. Já a gente volta para falar mais sobre a derrota colorada. Foi um relhaço, sim. O Douglas tá botando aí que realmente vai ter que ficar tudo para a Argentina e tudo na Bombonera, o que convenhamos não é coisa fácil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo e também, é claro, sobre o confronto, jogão de bola, Grêmio e Guarani do Paraguai. André Har, muito obrigado por enquanto. O seu Jeremias... Pode sentar, Jeremias. Eu sei que variz incomoda. Pode sentar, vai Até já. 11h57, atenção, novidades sobre o caso, né? O mega assalto que aconteceu em Criciúma na madrugada de segunda-feira. Nós vamos agora ao vivo até a sede, né, da Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O Lucas Abate, nosso colega, vai conversar com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Carlos Reichach. Lucas. André, que vai nos dar a partir de agora mais informações sobre essas prisões que foram feitas principalmente pela Polícia Rodoviária Federal. Lembrando, as primeiras prisões lá em São Leopoldo ontem à tarde, depois mais 3 prisões no município de Passo de Torres, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E resposta rápida, hein? Oi, André. Resposta rápida da polícia a este mega ataque que aconteceu lá em Criciúma. Resposta muito rápida, que a partir de um trabalho de integração já com a polícia de Santa Catarina, já teve informação sobre esse veículo, um HB20, que foi abordado em São Leopoldo, e a partir daí as primeiras prisões. Então vou perguntar justamente isso ao superintendente, que está nos atendendo aqui logo após a coletiva de imprensa. Superintendente, essas primeiras prisões em São Leopoldo, qual era a participação desses criminosos no assalto de Criciúma? Boa tarde. Bom, boa tarde. Inicialmente, assim, é importante a gente destacar que desde quando nós tivemos o conhecimento dessa ação delituosa, nós aqui por parte da Polícia Rodoviária Federal, já na madrugada de segunda para terça-feira, nós mobilizamos o nosso efetivo e deflagramos uma operação em conjunto, em articulação com outras forças, e naqueles primeiros momentos tivemos uma soma de esforços com a Brigada Militar visando estabelecer pontos de controle, barreiras policiais nas nossas rodovias, para que naqueles primeiros momentos se conseguisse identificar se o comboio, né, que tinha praticado, estava fugindo do assalto, ele viesse para o solo gaúcho ou transitasse nas nossas rodovias. Então, um trabalho integrado aqui com outras forças. E aí, assim, depois, num outro momento, nós passamos a trabalhar e a nosso serviço de inteligência passou a desenvolver um trabalho e procurar mais informações sobre aquele grupo, e também em conjunto, e nós aqui auxiliando o trabalho dessa força-tarefa que estava estabelecida em Santa Catarina, vale para a PRF do Rio Grande do Sul, PRF do Paraná, para a própria PRF de Santa Catarina, por óbvio. Então, um trabalho interagências, né? Várias instituições somando esforços para buscar a identificação desses criminosos. Então,
Chegamos a essa informação, o nosso serviço de inteligência, ele levantou que esse veículo, esse HB20, estaria sim envolvido direta ou indiretamente nessa ação delituosa e foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal ontem na BR-116 em São Leopoldo. No interior do veículo, 2 indivíduos, os 2 paulistas, ambos com antecedentes. Foi encontrada também uma quantia de dinheiro, R$8.000 aproximadamente. E aí sim, como é uma ação conjunta, né, como eu acabei de destacar, já conectamos com a Polícia Civil Gaúcha para que esse trabalho fosse encaminhado e aprimorado e desenvolvido nas outras estruturas que compõem a força-tarefa. Então, foi feito dessa forma em São Leopoldo, né? E aí, essa madrugada também, da mesma forma, a nossa inteligência da Polícia Rodoviária também conseguiu detectar e identificar um outro veículo que foi abordado aí sim em solo catarinense, saindo do Rio Grande do Sul e se deslocando em direção a Santa Catarina. Um veículo que era ocupado por 3 indivíduos, em princípio paulista. Por que eu digo em princípio? Porque a identificação deles ainda está sendo melhor apurada, mas desde já se confirmou a informação de que 2 desses 3 indivíduos de Passo de Torres estão na condição de foragido. Então, dois foragidos da Justiça. Muito bem. Não, a gente sabe que o superintendente também tem outros compromissos agora. A gente já quer desde já agradecer. E se confirma aquela suspeita, então, até de uma parte do grupo ter fugido, né, lá por cima, naquela ligação do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ou Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até pela região dos Canyons, né? Já que um foi pego em São Leopoldo. Pelo menos essa é um indicativo, uma suspeita que tinha a própria polícia. Mais alguma colocação rapidamente aí, Lucas, para a gente encerrar? Não, André, só para reforçar a novidade de hoje, portanto, a prisão de mais 2 pessoas em Gramado, mas ao longo da manhã a gente vai ter mais informações sobre quem são esses criminosos que foram presos também na Serra Gaúcha. Mais uma vez, parabéns aí à nossa polícia, às nossas polícias, né, pela integração e já pela pronta resposta depois esse mega assalto lá em Criciúma, Santa Catarina. E a gente vai atualizando e trazendo detalhes e informações. 12:02 e 2 minutos agora e atenção, olha só. Ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, a gente vai contar uma história revoltante. Por quê? Porque 2 pessoas foram presas. Sabe o que elas faziam? Elas vendiam álcool gel. Sim, vendiam álcool gel. Mas na indicação da embalagem estava o álcool gel 70%, não é verdade? Só que dentro não era 70%. Não era 70%. Ou seja, estavam vendendo um produto falsificado. A pessoa comprava, achando que estava se protegendo contra o coronavírus, porque sabemos, né, que esta proporção, este indicativo de álcool 70%, ele precisa ser 70% para combater o coronavírus. E o mais perigoso disso tudo é que foi vendido para diversos locais, prefeituras e até mesmo entregue na APAI, aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, 2 pessoas foram presas, foi feita uma investigação e agora, então, o problema é até fazer o rastreamento, porque não vendiam, eles não tinham nem nota fiscal, não usavam nota fiscal. Então, há essa dificuldade até para a localização da quantidade de produtos de álcool gel falsificado que foi encaminhado, mas daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. 12:04 e 4 minutos, depois de mais de 10 horas, terminou na noite de ontem o julgamento do caso Nayara, lá em Caxias do Sul. Nós vamos até a Serra, vamos até Caxias do Sul, conversar com o nosso colega, o Guilherme Fadanelli, para saber qual foi a pena aplicada ao réu e os detalhes deste julgamento. Fadanelli, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Olha, Juliano Vieira Pimentel de Souza foi condenado a 36 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por raptar, estuprar e matar a menina Nayara Soares Gomes, de apenas 7 anos. A sentença foi lida pouco antes das 8 horas da noite de ontem, como tu disse, André, mais de 10 horas de júri a portas fechadas. Quem estava dentro do plenário disse que Juliano recebeu a sentença sem esboçar nenhum sentimento, muito frio durante esse recebimento da sentença. Agora, a defesa dele deve pedir a anulação do júri, André. Isso porque, olha só, depois do anúncio, os advogados questionaram uma manifestação feita por uma das familiares de Nayara em frente ao Conselho de Sentença, na qual ela disse que não se sentia ameaçada por Juliano.
A defesa argumenta que esse tipo de fala pode gerar uma carga muito pesada e que pode influenciar na decisão do Conselho. Eles também vão questionar a pena, que foi considerada muito alta. Já o Ministério Público ficou satisfeito com a condenação, mas afirmou que ainda há um prazo legal para avaliação da pena e que pode pedir aí um aumento. Esta é a segunda condenação de Juliano por estupro de vulnerável. Olha o detalhe do que o Fadanelli está falando para a gente agora, né, Fadanelli? Não foi o primeiro caso, não foi a primeira vez, e esse caso da Nayara se repetiu, porque pouco tempo antes ele fez a mesma coisa, Guilherme. Exatamente 4 meses antes do caso Nayara, ele acabou raptando e estuprando outra menina, André. Meu e Deus em fevereiro do ano passado, ele acabou sendo condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. Somadas, as penas dos 2 casos chegam a 53 anos e, pela lei, ele deverá ficar preso pelo menos 21 anos em regime fechado antes de poder pedir a progressão de pena. Lembrando que ele já cumpriu 2 anos e 8 meses de prisão na penitenciária estadual de Canoas, André. Agora, isso faz a gente pensar, Guilherme Fadanelli, me ajuda aqui, também Glauco Pazza. Quer dizer, não foi a primeira e não foi a primeira vez, já foi a segunda vez. Aí a gente mostrando a imagem do momento que a menina logo em seguida foi raptada. Ela foi dilubriada por ele, oferecendo uma bolsa, né? Uma bolsa e atraiu a Nayara para dentro do carro e fez ela tomar álcool, né? Uma bebida com álcool. E aí depois levou para casa e fez o que fez. E não foi a primeira vez, porque 4 meses antes ele já tinha sido condenado pelo mesmo tipo de crime. A pergunta que a gente faz: deixa uma pessoa assim na rua, o que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Glauco. É uma ameaça à sociedade, sem dúvida nenhuma. A sociedade tinha que responder. A forma como a legislação determina foi nesse julgamento, nessa condenação. Agora, sem dúvida nenhuma que outras crianças, além deste caso anterior, podem ter sido vítimas. Que coisa, que mente doentia, André, que faz um crime, que comete um crime com requintes de crueldade, como fez este homem aí. Não pode, de forma alguma, estar em liberdade. E até na cadeia ele está com um cerceamento especial, né, André? Lembrando que ele está isolado. Por quê? Porque a lei do crime, se é que ela existe, dá para chamar assim, existe, mas se é que dá para chamar assim, a lei dos criminosos não suporta atitudes como essa e acaba, infelizmente, cometendo assassinatos também dentro da cadeia. Né? A pergunta que eu faço, ontem o Fadanelli tinha falado pra gente, né, Fadanelli, que ele alegou que ele não tinha intenção de matar a menina. E no primeiro caso, se tem informação disso, que ele também não tinha intenção de matar, tinha intenção de quê, então? A defesa alega que no caso da Nayara, ele não tinha a intenção de matar. Já nesse primeiro caso ali, André, a condenação dele foi por rapto e estupro, ou seja, não houve morte nesse primeiro caso. Mas no caso da Nayara, a alegação da defesa é que ele não tinha a intenção de matar. Agora, independente disso, né, André, não justifica o crime, é um crime brutal. E a gente sabe desses 2 casos, né? Mas como o Glauco disse, não se sabe se outras crianças também não foram vítimas dele, né? Uma mente realmente doentia. E nesse primeiro caso, né, que ele estuprou, quer dizer, ele não chegou a matar, a gente não sabe em que circunstâncias tudo isso aconteceu, mas fez uma primeira, fez uma segunda, né? O que a gente fica pensando? O que a sociedade fica pensando? Que uma pessoa, né, com este nível de mente pode provocar mais casos. Ô André, só para resumir a história, uma criança de 7 anos teve a coluna deslocada, conforme disse o Fadanelli. Imagina a força empregada naquele ato dele. Guilherme. Só. Pode repetir, André, por favor? Não, estou deixando a palavra contigo, porque tu trouxe, né, esse outro caso, não teve morte, mas também teve o estupro, teve o rapto e também era uma menina, né, Fadanelli? Exatamente, também outra criança aí que foi vítima dele. Eu não tenho detalhes, André, de como foi a abordagem que ele fez a essa criança, se foi semelhante à abordagem que ele fez com a Nayara. Estou aqui com o Fabrício, que acompanhou também esse caso e disse que a abordagem foi semelhante ao caso Nayara. Atraindo a criança para dentro do carro, oferecendo brinquedos, oferecendo bebida alcoólica, ou seja, foram 2 vezes, né? E este caso, essa criança, é isso que eu entendi, ela esteve ontem no júri, é isso?
Essa informação da criança não tem. A gente tem informação, André, de 4 pessoas que prestaram depoimento no júri. A respeito do primeiro Os 2 caso. policiais. A respeito do primeiro caso, essa informação a gente tem que buscar, André, ver se a criança realmente participou, porque foi um júri em fevereiro do ano passado. Né? Então faz bastante tempo, mas dá pra gente recuperar sim esse caso aí e trazer essa informação daqui a pouco. Bom, e a gente continua acompanhando certamente. Agora tem um outro caso muito triste, lastimável, que aconteceu também na região da Serra, só que foi em Garibaldi. Uma tragédia nesta madrugada. Está aí uma criança, 3 anos. O pai matou o próprio filho. O Guilherme vai trazer os detalhes para a gente, porque este pai parecia que fazia algum tempo que ele estava com a guarda desta criança. Conta para a gente o que é que aconteceu, hein, ô Fadanelli? Olha, André, mais um caso muito triste envolvendo criança aqui na Serra. O pai de 39 anos, André, está sendo ouvido neste momento pela Polícia Civil em Bento Gonçalves. O menino, filho dele, de apenas 2 anos, foi atacado, atingido por uma facada no peito e depois teria sido asfixiado com um saco plástico. Isso tudo ainda, claro, deve ser confirmado pela perícia e também no depoimento que esse pai está prestando agora à delegada lá de Bento Gonçalves. Segundo informações dos vizinhos, o pai tinha, sim, a guarda da criança. Nesta madrugada, ele foi visto andando pelado pelas ruas do condomínio onde morava, no bairro Integração. Moradores das proximidades do local identificaram que ele estava em surto e possivelmente sob efeito de drogas. E ele tem, segundo esses vizinhos, histórico de ser usuário de drogas. A Polícia Civil foi acionada pouco antes das 5 horas da manhã e quando chegou ao local, André viu ali o corpo dessa criança de 2 anos e o pai ao lado, que acabou se entregando para a polícia. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre esse caso, André, porque, como eu disse, o homem, o pai, está sendo ouvido neste momento pela delegada lá de Bento Gonçalves e no início da tarde ela deve conversar com a imprensa para então passar mais detalhes sobre outro crime brutal envolvendo crianças aqui na Serra. Então, Guilherme, a gente vai repetir porque isso são informações que estão chegando agora. Então, não se sabe ainda ao certo. É um menino, isso é certo, é um menino, né? E a idade é entre 2 e 3 anos. Exatamente. Repetindo, isso aconteceu nesta madrugada. Quer dizer, ele já estava, pelo que se sabe, há 6 meses com a guarda deste menino. E aí a pergunta que a gente faz, né, Glauco e Guilherme Fadanelli, será que essa criança só agora sofreu algum tipo de violência? A gente começa a se preocupar com isso, se é uma pessoa que, pelo que se tem de relatos, Fadanelli, já se sabia que ele consumia drogas, era usuário de drogas. A família tem que saber disso aí, né, André? Exatamente, a gente tem informações que a mãe também já tem um outro parceiro, tem outros filhos e por isso essa criança de 2 anos acabou a guarda ficando com um pai. Mas agora a gente à tarde deve fazer esses questionamentos, a delegada lá de Bento Gonçalves, para saber realmente esse questionamento, né, André, se já tinha casos de violência envolvendo essa criança. A informação que a gente tem é que o avô morava também junto, tinha armas na casa, mas as armas eram do avô. Então, são coisas ainda que a gente tem que confirmar ainda com a polícia. O caso bem recente, a polícia hoje apenas deu detalhes muito superficiais sobre o caso. E agora tem que fazer a investigação também a própria vizinhança para acompanhar se ouviam algum barulho, né? Já que sabiam que ele era consumidor de drogas, usuário de drogas, se a criança, né, passava por alguma dificuldade, alguma necessidade, até de fome muitas vezes. Porque a pessoa que é viciada, ela se desliga do mundo. Né? Pode deixar, essa criança pode ter sofrido muito, ter ficado sozinha, inclusive, por diversas vezes. Né? É verdade. E outra, André, isso é um alerta para as famílias. Mesmo sendo droga, sendo problema psíquico, é doença. Os familiares têm que acompanhar sempre quando notarem alguma coisa e buscar ajuda. Não tem erro, não tem problema nenhum buscar ajuda. Olha o que o inocente acabou sofrendo, André. É verdade. Agora, 12h14, para quem está chegando agora, tá aí a imagem dele, um pai. Como que um pai? Bom, já qualquer tipo de crime é uma coisa, né, inimaginável. Agora, um pai matar o filho, 3 anos, aconteceu nessa madrugada em Garibaldi, na Serra. E o que se sabe até agora é que ele estaria em surto, andando sem roupas pela cidade. E aí, quando chegou em casa, né, Guilherme, cometeu esse crime a facadas e asfixiou um menino de entre 2 e 3 anos de idade. Um caso semelhante
aconteceu aqui em Porto Alegre e a própria polícia disse que ia investigar como que vizinhos próximos não percebiam, né, alterações, mudanças dentro de casa. Né? Eu lembro deste caso, a gente infelizmente tem tantos casos, mas mais recentemente nós mostramos um especificamente, e que a criança, eu acho que era aquele menino que ele foi levado para o hospital, e no hospital deram conta que ele estava faminto e com uma série de marcas. E aí parece que os vizinhos disseram, acho que isso aconteceu aqui na região metropolitana, aí disseram os vizinhos, sim, essa criança apanhava muito. Né? Quer dizer, eles tinham conhecimento disso e a polícia ia investigar, porque isso também é omissão. É um compromisso que nós temos com a infância de proteger, seja lá em situação que for, estar com a mãe, estar com o pai, nós temos que estar ali e temos que proteger. Não estou dizendo que seja esse caso aí de Garibaldi, mas isso certamente vai ser investigado, Fadanelli. E nesse caso aí de Garibaldi, André, uma informação que nós temos é que a guarda também foi passada ao pai por questões econômicas. Ele teria mais condições de dar uma vida melhor para esse filho, né? Mas aí não se sabe se no momento que se deu a guarda a ele, se sabia dessa questão, né, da dependência química que ele tem. Foi esse caso aqui. A minha colega me ajudou aqui. A Paula Estivalé, bebê morto pelo pai em Alegrete chegou desnutrido ao hospital. Isso aconteceu esse ano, nós falamos deste caso aqui. Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muitos casos a gente certamente nem tem conhecimento, mas foi um caso que chocou a todos. Ele tinha 19 anos, confessou que espancou o filho, lembram? Porque a criança chorava muito. Essa foi E não é a coincidência, motivação. André, que 99% dos casos tem desestruturação da família, né? Infelizmente. Muito bem, a gente segue acompanhando. Obrigado, Fadanelli, pelas informações. Continuamos acompanhando este caso muito recente. Aconteceu agora na madrugada em Garibaldi, na região da Serra. Um pai que matou um filho de 3 anos de idade. 12:17 e atenção, olha só, daqui a pouco os detalhes, porque a polícia prendeu bandidos que praticavam aquele crime chamado saidinha de banco, né? Eles escolhiam principalmente idosos e mulheres que sacavam o auxílio emergencial. É uma covardia. Vai trabalhar, gente, vai trabalhar, vai ser digno, vai buscar uma carteira de trabalho. Né? Vai se dedicar, sim, a trabalhar, vai atacar, assaltar pessoas, né, que estão precisando do dinheiro. Mas o que é isso? Em seguida a gente traz detalhes e informações. Muito bem, gente. Meio-dia 18, 27 graus é a temperatura. Em seguida a gente vai falar sobre o tempo, a chuvarada, o temporal dessa madrugada, com diversos estragos pelo Rio Grande do Sul. A Estael Cias, nossa meteorologista, em seguida vai falar pra gente. Olha só o que aconteceu no interior. Diversos prédios. Olha só o estado aquele trator ali, aquela colheitadeira também atingida pela queda de galpões, né, devido ao vento forte no interior do estado. Em seguida, os detalhes. Agora é hora de falarmos da derrota colorada para o Boca Juniors. 1-0 no Beira-Rio. Resultado amargo para os colorados, não é mesmo, Glauco? Muito amargo. Já era sabido que o Inter ia enfrentar muita dificuldade. O Inter vem numa fase cheia de dificuldades. O Jeremias está lá na arena, vai me ajudar a contar essa história, enquanto o vento não levar ele. Se alguém enxergar um morcegão voando por aí, é o Jeremias. Porque o vento está muito forte. Tá aí o gol do Tevez, né? Numa falha da defesa colorada, essa que é a verdade. O Wendel e o Zé Gabriel ficaram, não, deixa pra mim, deixa pra ti, deixa pra mim, deixa pra ti. E o Tevez foi lá, fez virou, que foi, não foi? E acabou não fondo. Esses não foram mesmo. O Tevez só girou ali na frente do Marcelo Lomba e fez o gol. Agora, ô Jeremias, o Inter até jogou melhor que as outras vezes, criou oportunidades. Teve uma chance que o Rodrigo Lindoso perdeu na cara do gol, que a minha mãe, coitada, com 70 e me perdi. Eu não sou bom de matemática. É 70 e alguma coisa, eu acho que ela fazia. O que houve, Jeremias? Apesar de melhorar, o Inter não foi suficiente. Glauco, André, o Inter melhorou, me chamou a atenção assim, a atitude do Inter, né? Começou em cima, pressionando o Boca, e eu disse, opa, até porque estava todo muito ressabiado, né? Todo mundo muito ressabiado com o Inter, imaginando que o Boca viesse, amassasse, não foi isso, né? O Inter poderia ter feito esse gol aí que o Lindoso perdeu. Eu não vou longe, eu não vou falar da tua mãe, viu? Mas eu diria que o André Rar faria esse gol, viu? Ah, faria. E nem estragaria o penteado.
Ó, muita olha, categoria. vai, narra Elegante. aí que eu vou marcar o gol. Narra aí, vai aí. Quem é que vai? Jeremias, vai, Jeremias. Vai lá, Jeremias, vai lá. Eu comento. Vai lá, Olha o Jeremias. cruzamento pra área. André Rear tá sozinho. É ele o gol, vai fazer. Tirou! Ele cabeceou com o pé sensacional. Baita gol. Feito! Canhotaço de direita. Nunca vi isso. Canhotaço O problema de é que eu direita. chutei lá na Estael, coitado, olha lá. Ela pegou. Pegou. Tá parecendo mais handball. Ó, não. Olha só. Eu vou te dizer aqui, ó, Jeremias, o André como atacante é um baita apresentador. Me ajuda aqui, Jeremias. Verdade. O Rodrigo Dourado falou sobre a questão do jogo da volta, né? Porque afinal de contas o Inter vai ter que reverter. Fala, Dourado. Acho que temos bastante chance pelo que mostramos no jogo hoje. A gente sabia que seria um jogo muito difícil. A equipe do Boca é uma grande equipe. Nós tivemos chances de ganhar, tivemos chance de marcar gols. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria. Você pode ter certeza que a gente vai forte para lá. Já nos mobilizamos no vestiário. Precisamos de um gol lá para entrar no jogo, então temos que acreditar até o final e é isso que a gente vai fazer. Vai ter que ter uma bela injeção de ânimo, Jeremias. Olha, tomara que esse discurso do Dourado mude, né? Porque ânimo não tinha nesse discurso, né? Pois é. É verdade. E ele que é um dos líderes do grupo. É claro que tem o D'Alessandro, que logicamente pode fazer muita coisa. O D'Alessandro começou jogando ontem e saiu no intervalo. Muita gente se perguntou, questão médica? Não, parece que foi escolha mesmo, né? Agora, por falar em escolha, quem ajudou a escolher o time foi o Leomir, né, que estava à beira do campo. O Abel continua com a questão da Covid-19, né? Vamos ver o que falou o técnico Leomir Souza, que é o interino que estava na beira do campo. Realmente os resultados não são bons, a gente tem consciência disso. Hoje é um jogo muito difícil, contra um adversário muito qualificado, mas que eu acho que foi, desde que a gente chegou no Internacional, foi o melhor jogo, né, que a gente apresentou. Mas, mais uma vez, a gente não conseguiu ter um resultado de vitória. Eu acho que o Abel está em alta, Jeremias. O Abel Ferreira. Recebeu técnico... alta, né? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Tá bom? Boa. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco sobre os outros brasileiros, né? Agora, para fechar desse bloco aí, Jeremias, você acha que tem alguma alternativa de time para mudar em relação a esse, para jogar lá na Bombonera? Não. Aqui, ó, sobre o D'Alessandro, tá? Ele saiu porque estava um corredor aberto. Então, talvez, na Bombonera, se coloque o Marcos Guilherme, se coloque o Nonato. Mas assim, Glauco, quando o Inter vem e diz que o melhor jogo dele nesse último mês foi contra o Boca, fica complicado, né? Porque o Inter perdeu o melhor jogo dele. Então, imagina. É verdade. Complicadíssimo. Agora, como é que o pessoal acompanha esse jogo na arquibancada? Ô, Glauco, tá louco? Não tinha ninguém na arquibancada, tem pandemia. Não, tinha sim, tinha. Marcinho Black. Vamos lutar até morrer. Vamos e seremos campeões. E vai dar 1-0, hein? 1-0 é goleada, 1-0 é goleada. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Jogo histórico do Internacional contra o Boca, o primeiro pela Libertadores da América no Beira-Rio, meus amiguinhos. Tá bem colorado, hein? Tá ligado, tá esperto. Olha o Wendel, mete aquele arco, Wendel! Feito! Deu de orelha o Galhardo. Que boa, velho. Baita defesa do Lomba. Nunca critiquei, velho. Eu aqui, ó. Eu nunca critiquei o Lomba, é titular.
O Tevez falou que ia fazer, foi lá e fez, cara. Nós tava bem no jogo, cara. Putz. Vai ter que empatar e tem que virar. Agora não tem essa aí de jogar pelo resultado, tem que virar isso aí. O Inter não reage. O Inter não reage. Pois é, rapaziada, não deu. Perdemos aí no primeiro combate, né? No primeiro encontro contra o Boca Juniors. Daniela, tem o Guarani, hein? Não fica muito faceira, tá? Não fica muito faceira, não. Quarta-feira que vem, estamos aí de novo. E a Dani hoje acompanha o Grêmio contra o Guarani. Jeremias, gol do Tevez com homenagem ao Maradona, né? Os colegas argentinos haviam noticiado que ele tinha prometido, ou queria fazer, né? E fez. Assim, de novo, vamos falar, né? O Tevez é artilheiro e tal, mas o Inter não deu é o uma bicho, baita de uma ajuda, né? Não é o aquela Inter deu uma baita de uma ajuda. boca, aquele bocão, né? É uma boquinha, né, ô Jeremias? Mas é uma boquinha entaipada, né? Ainda mais no momento do Inter. E ainda mais que é na Bombonera o próximo jogo. Bom, vamos lá, não dá para perder a esperança, né? E lembrando que o Inter tem também Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Olha, essa para terminar é a informação que eu tenho aqui, ó. Abel, mesmo com Covid, tá, ó, mais do que nunca, final de gestão, o Inter correndo o risco de repente não pegar nem os 4 do Brasileiro. Olho bem aberto, né, Jeremias? Olha só, daqui a pouco a gente mas isso volta. deve acontecer. Rapidinho, só deve acontecer depois do jogo lá na Argentina, né? Sim. Mas a questão é o seguinte, a corda bamba já tem há muito tempo e agora ela tá com esse vento, meu amigo. Tá assim, ó. Daqui a pouco a gente volta falando mais de Libertadores, tem Grêmio e tem os brasileiros na rodada. Tá bom, André? Muito bem, então até já. Até daqui a pouco, Glauco E. Jeremias Werneck, atenção, olha só, em seguida aqui no SBT Rio Grande a gente vai mostrar uma história revoltante. Por quê? Porque 2 pessoas foram presas por vender álcool gel falsificado. Eles não tinham nenhuma ação contra o coronavírus. Para que se tenha eficácia no combate ao coronavírus, no uso do álcool em gel ou mesmo líquido, a proporção deve ser de 70% de álcool, né? Tanto é que é o álcool 70, né? Todo mundo sabe disso, todos nós já sabemos desde o início da pandemia. E a concentração era de cerca de 53%. Então, foram presos nesta operação hoje de manhã. Foi vendido para prefeituras, para clínicas, foi vendido inclusive para a APAI. Mas daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações desta apreensão e prisão que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, dessas 2 pessoas. Álcool gel falsificado. Meio-dia, 28 minutos, e atenção porque a Prefeitura de Porto Alegre publicou um novo decreto com mudanças no funcionamento do comércio. Essas alterações que explica pra gente é o Glauco Paz. É um decreto que entra, na verdade, em acordo com aquilo que determinou o governo do estado. Já está valendo novo horário para o comércio. As lojas vão ter que fechar às 8 horas da noite e os restaurantes, bares e similares devem fechar às 10 horas. Fica proibido o funcionamento de pista de dança e a permanência do público em pé. Outra alteração é em relação às praças, locais públicos, as pessoas não podem ficar paradas, conversando, por exemplo. Dá para fazer atividade física e vai ser pedido o auxílio aí da Brigada Militar na fiscalização, já que são muitos e muitos locais públicos aqui na capital, André. É verdade. As novas regras estaduais proíbem a aglomeração e a permanência em espaços públicos como praias, parques e praças. Isso para cidades em bandeira vermelha. Como o Glauco falou agora há pouquinho, a Prefeitura de Porto Alegre já disse que não tem condições de fazer esta fiscalização. E por isso nós vamos saber agora, nós vamos conversar ao vivo com o governador Eduardo Leite, para saber justamente isso, governador, qual é o plano que tem, né, o governo do estado, a Brigada Militar, para ajudar estas prefeituras, já que tem muitos prefeitos dizendo que não tem condições de fazer a fiscalização. Antes de mais nada, muito obrigado por sua conversa com a gente. O senhor está nos escutando bem. Mais uma vez agradecemos participar aqui no SBT Rio Grande. Muito obrigado, André. Obrigado ao SBT Rio Grande por nos dar essa oportunidade de, mais uma vez, emitir esse alerta à população. Nós estamos vivendo um momento mais crítico da pandemia agora
inclusive com maior ocupação de leitos, tanto em leitos de UTI quanto de leitos clínicos, os não UTI, ocupação agora do que a gente teve lá naquele período de julho e agosto, quando nós vivemos um momento de maior ocupação dos leitos, um momento mais crítico. Então, temos mais ocupação agora dos leitos de UTI aqui no estado. E por isso a gente precisa da colaboração da população com o menor nível de interação possível. Importante lembrar aqui o seguinte, eu não estou pedindo para as pessoas fiquem em casa, eu não estou pedindo para as pessoas ficarem isoladas, eu estou pedindo para as pessoas se cuidarem, né? E, portanto, evitarem comportamentos em que exponham mais a si mesmas e as outras ao risco de contágio do coronavírus. E aí entram essas restrições que nós colocamos, onde são mais difíceis os cumprimentos de protocolos por parte da população, especialmente no que diz respeito a encontros, eventos, em que as pessoas acabam tomando menos cuidados nas suas interações. E colocamos a nossa brigada militar, a nossa força policial, ao lado das prefeituras para fazer as abordagens, fazer as intervenções nos locais onde haja desrespeito a essas regras. É claro que é impossível fiscalizar todos os pontos, mas nós vamos fazer ações em forças-tarefa coordenadas com as prefeituras para poder exigir o cumprimento dos protocolos nos diversos recantos do Rio Grande. Então, a Brigada Militar vai auxiliar em todos os municípios no estado, governador? Ela está devidamente orientada para isso. Né, da Brigada Militar, para darem o suporte, procurarem junto às prefeituras, porque entendemos que é a liderança desse processo é das prefeituras, que tem também o poder de polícia administrativa para fiscalizar espaços e locais, né, onde se realizam eventos. Então, ao lado das prefeituras, a Brigada Militar estará atuando para fazer essas abordagens. Meus colegas Glauco Paza e Lucas Abate também participam dessa conversa com o senhor. Glauco. Governador, boa tarde, aqui é Glauco. Eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito do setor de eventos, porque inclusive nós tivemos um protesto agora pela manhã ali na região do Vale dos Sinos, à beira da BR-116, do setor de eventos, que encaminhou uma sugestão de modificação ao governo, inclusive, a respeito de modificações nessas restrições, porque eles dizem que são o setor mais prejudicado. Existe alguma possibilidade de rever algo em relação ao setor de eventos, governador? Uma marca do nosso governo é diálogo, né? Isso ouvimos, recebemos em diversas situações. Nós fizemos revisão de protocolos e, mais uma vez, né, recebendo esta demanda de alteração de algum protocolo, vamos fazer a análise. Agora é importante dizer, nós estamos pedindo às pessoas justamente até o dia 14 o menor nível de interação possível. Por quê? Porque o mês de dezembro é caracterizado, especialmente nas festas de fim de ano, né, do Réveillon, por um momento de encontros entre as famílias, encontro de amigos. Então, o que acontece? Se a gente está observando um crescimento de casos agora, de contaminação, de contágio do vírus agora, e nada fosse feito agora, lá na frente, quando as pessoas mais vão se encontrar, mais encontros aconteceriam com mais pessoas contaminadas e aí nós poderíamos permitir uma explosão de casos no estado do Rio Grande do Sul, porque seriam muitos encontros com muitas pessoas contaminadas. Então, o esforço de agora restringir os eventos até o dia 14 é para que se reduza esse ciclo de contágio e nós possamos ter um final de ano com menos restrições, inclusive em relação a eventos, inclusive em relação às músicas, enfim. Então, é esse esforço que nós estamos pedindo para a nossa população para reduzir o nível de contágio agora. Mas a gente vai ouvir os argumentos, acompanhar, mas pedimos esse esforço que pelo menos até o dia 14 a gente possa fazer uma redução aí de encontros para permitir que lá na frente, quando eles aconteçam, tenhamos menos contaminação. Então, daqui a 2 semanas, a possibilidade de reabertura da beira da praia também, governador, é isso? Depende do resultado. Existe, exatamente. É a nossa expectativa, né? Porque, como eu disse, a gente sabe que, inevitavelmente, né, no final do ano, as pessoas desejam se encontrar mais do que nos outros períodos. Já tem agora saudades dos encontros e, por isso, talvez pelos dias mais longos, o calor, a perspectiva da vacina, enfim, uma série de fatores fizeram com que as pessoas relaxassem um pouco os cuidados e aí a gente está querendo agora um pouco mais de cuidado para que ali na frente elas possam se encontrar com mais segurança. Lucas Abate. Governador, boa tarde. Já seguindo o assunto da beira da praia, o questionamento que a gente tem recebido muito na rua é: por que não pode sentar na beira da praia, mas pode sentar, por exemplo, em um restaurante, num local fechado, onde tem outras pessoas? Então, gostaria que o senhor explicasse os critérios que foram utilizados
para se tomar essa decisão? Porque nos restaurantes, nos bares, há controle de público, né? E uma distância que se impõe em função das mesas, grupos de até 6 pessoas, distanciamento de 2 metros entre as mesas, enfim. Como nós estamos restringindo eventos, né, em lugares fechados, se nós não fizéssemos restrições nos espaços abertos, o que acabaria acontecendo bom, então não vão fazer o evento dentro do local fechado, vai juntar a turma na beira da praia ou em outro parque para, colocando música, beber, se reunir, se encontrar. Então, nós estabelecemos essas restrições de forma a desestimular, né, esses encontros de grandes públicos. Não pode dentro dos ambientes fechados, também não pode nos lugares abertos. E aí, o poder de Estado, né? A gente tem que eliminar ou reduzir ao máximo essa subjetividade, tem que ser critérios objetivos. Então, o que é aglomeração de pessoas? Quantas pessoas? Vai poder 6 pessoas? O Estado não consegue fazer a fiscalização na beira da praia analisando, não, aqui tem 6 pessoas, pode, tem um distanciamento, não tem. Então, nos lugares fechados, nos restaurantes, cada estabelecimento é responsável por assegurar esse distanciamento. Um grande espaço como uma faixa de areia, como os parques, o poder público não tem essa condição de garantir que haja esse distanciamento para cada um, então a gente estabelece essa restrição maior de forma a desestimular grandes aglomerações. É importante dizer, até o dia 14 de dezembro. A gente tem vários questionamentos aqui, vou tentar ser bem resumido, porque assim, eu estava mesmo olhando agorinha, governador, me assustei. Eu olhei Torres, olhei Sapiranga, olhei Novo Hamburgo, já o sinal roxo, ou seja, não é nem no vermelho. Já há superlotação em diversos hospitais aqui no estado. O que eu queria ver com o senhor é que nós recebemos muitas queixas e eu queria saber como é que o senhor tem respondido a isso. No período de eleição, as coisas estavam liberadas, as pessoas estavam circulando. Tá? E a gente vê aqui agora, passando a eleição, houve uma explosão. Inclusive, o vereador reeleito de Rio Grande, Charles Saraiva, de 50 anos, faleceu nessa madrugada. Quer dizer, há muitos políticos contaminados, não é mesmo, governador? Então, como é que se responde a isso, já que as pessoas questionam e querem que pergunte para o senhor, né? Por que estava tão liberado no período de eleições e agora todas essas restrições? Nós observamos ao longo do mês de junho e julho crescimento de internações. No mês de julho e agosto, estabilizou num patamar muito alto o número de internações. E a partir de agosto, depois dessa estabilização, em setembro, começa a reduzir o número de internações. Em outubro, estabilizou num patamar mais baixo as internações. E depois, em novembro, começou a crescer novamente as internações em UTIs e em leitos clínicos. Essa foi a realidade. É importante dizer, no período eleitoral não estavam permitidos os eventos eleitorais, estavam permitidos eventos sociais de várias naturezas, os bares, os restaurantes, né, com menos restrições. Então, a menor restrição foi em função de observarmos essa redução de internações, a estabilização num patamar mais baixo e houve, assim, a liberação para diversos tipos de eventos, com protocolos, com cuidados, enfim. Então, nunca houve uma liberação para a eleição. Né? Aliás, foi a eleição que foi postergada e coincidiu com este momento em que houve essa redução de internações. Na verdade, foi a eleição que tinha que ter acontecido lá em outubro e que acabou sendo para novembro, e não as restrições que foram relaxadas em função das eleições. E agora a gente tem esse momento de crescimento de casos, de internações. Você mesmo disse aí, em alguns casos, quando aparece a sinalização roxa, porque já está excedendo o número de leitos disponíveis, e os dados são inegáveis. Há um número de contaminados maior nesse momento no estado, por diversas razões, talvez inclusive pelo processo eleitoral, pela movimentação da campanha eleitoral, mas não só. Né? Houve, certamente, relaxamento das restrições, inclusive porque permitimos eventos corporativos, feiras, eventos sociais, menores restrições em diversas frentes e junto com o calor, com os dias mais longos, a perspectiva da vacina, isso pode ter feito com que as pessoas reduzissem cuidados e, infelizmente, a gente está diante dessa situação, nessa curva final que a gente espera chegar aí em breve a vacina. Por isso, e termos um 2021 melhor. E até a logística que aqui no estado já está sendo discutida para a vacina, né, governador? Exatamente. Só para a gente encerrar aí rapidamente, deixar isso aí registrado. Teríamos muitas questões, mas eu acho que o importante é o comportamento, né, das pessoas, principalmente nas 2 semanas. Governador Eduardo Leite, mais uma vez, muito obrigado pela
conversa com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. Deixa eu só falar com o Glauco rapidinho, Glauco, a respeito disso. Não quis tomar mais o tempo do governador, até porque tem outros compromissos. Mas uma coisa que é importante, a gente vê nas lojas, Glauco, os comerciantes estão desde o início da pandemia, diga-se de passagem, respeitando de maneira muito criteriosa, né? Pessoas que ficam do lado de fora, o distanciamento, álcool gel, seguindo todos os protocolos. Agora, um setor que precisa, sim, chamar a atenção é, por exemplo, restaurante, bar e restaurante. Ontem eu vi, mais uma vez, numa pizzaria, 11 pessoas na salinha de espera, sem máscara, conversando. Depois o parabéns a você, e o próprio governador já disse que, tanto é que o som não pode ter ao vivo, o som alto, porque as pessoas falam alto e podem se contaminar. Então é um setor que a gente tem que ficar... Só um instantinho, já estou só finalizando um setor que a gente tem que ficar de olho e pedir para que o pessoal de restaurante tenha cuidado. Não pode se encontrar na rua, não pode se encontrar no parque, mas também não pode acumular no restaurante e abusar dessa possibilidade. Assino embaixo. Tá certo? Muito bem, atenção, olha só, o Ministério Público prendeu um empresário e uma funcionária por falsificação de álcool gel, 70%. Eles aqui de Porto Alegre já tinham espraiado por todo o Rio Grande do Sul, Glau. Mas que barbaridade, mas que pouca vergonha, André. Olha a concentração de álcool, tá? 53,7%. Teor sem eficácia alguma para o combate ao coronavírus. E não é só isso. Segundo o laudo de análise do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, a amostra do produto continha pH correspondente a 9,3, quando o valor referência indicado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é de 5 a 7, na faixa de 5 a 7. Ainda não se sabe a quantidade distribuída. Vamos ouvir o que o Ministério Público disse a respeito deste caso. Esse caso traz problemas na licitação, no superfaturamento do preço e o mais grave, na adulteração do produto, ou seja, o álcool não tinha o 70% necessário para a prevenção do Covid. Isso é extremamente grave, porque as pessoas, empresas, prefeituras estão comprando esse produto e o mais grave, as pessoas usando esse produto, achando que estão prevenidas dessa doença tão grave e estão sendo lesadas de toda forma possível. É uma conduta extremamente grave, revela uma ganância desproporcional, com completo desprezo à vida alheia, porque, afinal de contas, é um produto que está sendo utilizado na prevenção de uma doença grave que está assolando a população durante todo esse ano. Não, absurdo total. Que coisa. E é um desdobramento de uma operação já realizada lá em outubro em Uruguaiana. Agora, é crime contra a saúde pública, tinha que ser inafiançável, botar atrás da gaiola, como a gente brinca, né, André? Não, e assim, pra prender. E assim, contra a saúde pública, enganando as pessoas. E, olha, nós estamos vivendo desde o início do ano, Glau. Desde o início, no início, tu lembra, a gente não encontrava álcool gel e nem álcool líquido para comprar? Não, o pânico que foi. Empresas de bebida transformando a sua linha de produção. Exato. Quer dizer, desde o início do ano a gente vive, né, com essa preocupação, com esse drama diário, com os casos aumentando, agora um repique ou segunda onda, enfim, nós estamos com os números. Eu estava olhando há pouco, antes da entrevista com o governador, a gente agora enxerga bolinhas igual a tua gravata, Glauco, bolinhas roxas, ou seja, depois do vermelho é o roxo, quando está o roxo é que já está acima da capacidade. Diversos municípios, como eu disse, Sapiranga, Novo Hamburgo, Torres, né? São municípios que eu olhei ali, todos com algum ou outro setor, seja UTI, seja com respirador. Tem locais que o respirador já está com uso de 80%. Aí tu consegue o álcool gel, aí tu vai usar o álcool gel. Isso é um crime contra a saúde pública. Isto é um crime que deve ser penalizado. Um excelente trabalho feito aí pelo Ministério Público. Começou lá em outubro, começou lá em Uruguaiana e foi a parar aqui em Porto Alegre. Aí o problema, vamos rastrear os lotes produzidos através de notas fiscais. Além de tudo, eles não emitiam nota fiscal, pelo que eu ouvi hoje de manhã do próprio Ministério Público. Então não se sabe. O que se tem é que expor, e isso o Ministério Público vai fazer oportunamente, é dizer qual é a marca, né? Porque ainda a lei de proteção ao sigilo
O Ministério Público não pode dizer, mas o Ministério Público entrou com uma solicitação na Justiça pedindo. Este é um caso de saúde pública, que se diga nome e sobrenome para que as pessoas não comprem e não tenham acesso. Aí seria a melhor condenação, a condenação popular da marca, né, André? É verdade, mas certamente o Ministério Público vai conseguir e nós poderemos divulgar aí esta marca, né, com mais transparência possível para que as pessoas, né, não caiam nessa armadilha do álcool gel. Agora, faltando 15 minutos para 1 da tarde, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Prestem atenção neste recado dos meus, amigos do peito da Solução Financeira. Olá, pessoal! Chegou a hora boa, a hora da economia. E a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e pode te ajudar. Está sofrendo com as parcelas altas do carro? Comprou um carro, mas está pagando por 2? A Solução Financeira garante um desconto de até 70% em contrato. Quer dizer que o serviço é garantido. Você só precisa pegar esse carnê que está te incomodando, com as parcelas em atraso, e manda uma foto para a gente. O número é o 51 98324 8904. 51 98324 8904. Análise de graça para os 30 primeiro, hein? Mas só para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai economizar até 70% e ficar com o carro na garagem. Se o banco está ameaçando por conta das parcelas em atraso, está achando que está pagando caro por 2 veículos e o banco ainda fica ameaçando que vão pegar o carro de volta, a Solução Financeira está aqui para te ajudar. Você vai ficar com o teu carro na garagem. Economiza até 70% com a Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, abraço a todos da Solução Financeira. Atenção, saidinha de banco, aquele crime, saidinha de banco, né? Não é de branco, é de saidinha de banco. Os criminosos espertos, né, ficam de olho nas vítimas, a pessoa sai com dinheiro da agência bancária e vão lá e assaltam. E principalmente idosos e mulheres que sacavam o auxílio emergencial, esta quadrilha era especializada nesse tipo de crime, Glau? Exatamente, porque eram covardes, é o mínimo que dá para dizer. Nesta operação, que aconteceu em Canoas, Cachoeirinha e Porto Alegre, foram presas 9 pessoas envolvidas neste crime aí. Roubo a pedestres, pessoas que saíam dos bancos e, como você falou agora, em período de auxílio emergencial, muita gente ia até o banco, sacava o dinheiro e depois na saída era abordado e esses criminosos levavam esse dinheiro. Muitas vezes as vítimas eram acompanhadas de carro, mas eram abordadas depois por motoqueiros, era tudo organizado, e daí eles faziam este assalto, roubavam a pessoa que estava saindo da agência bancária. Pelo menos 15 pessoas foram vítimas desses bandidos e esse detalhe aí que é mais cruel ainda, mulheres e idosos, os principais alvos. E eu reforço, covardia. A gente está vendo nas imagens aí, são pessoas que chegavam, por exemplo, esse aí estava chegando numa oficina, depois que sacou o dinheiro. E aí, o criminoso que estava na moto de carona, ele vinha acompanhando, tá? E depois foi lá e pegou o dinheiro do bolso da pessoa que tinha feito o saque. Olha ali o desespero dele, ele que está de verde. Ele está de verde, aí entra uma pessoa, um senhor com uma criança, ele está de verde na frente do carro, ali na oficina, e aí se aproximam os dois de capacete, né? Aí o de azul ali já viu que era assalto, veio para trás, e bem à direita a gente consegue ver a ação dos criminosos, inclusive pegando, passando a mão no bolso, né? Até aqui eles no cantinho, né? Aí agora eles indo embora aqui, e o rapaz de verde, ele não acredita no que está acontecendo, põe a mão na cabeça, indignado, olha aí, ó, olha, chega a bater as mãos. André, às vezes o auxílio emergencial que é a única alternativa para pagar as contas básicas, e vou te dizer o seguinte, 15 são as vítimas apontadas pela polícia, mas porque acabaram vindo denúncias e tal. Pode ter muito mais gente aí que a gente nem sabe quantas pessoas foram vítimas. Né? Essa é outra vítima. Essa é outra vítima, exatamente, está atravessando a rua, muito provavelmente para ir à agência bancária, a informação da polícia, e depois chegou um motoqueiro aí, olha só. Agora me diz uma coisa, Glau. Tu acha que eles estão andando com uma bola de cristal e conseguem... aquele ali tá com dinheiro? Não. Porque eles fazem o quê? Também são organizados. Tem alguém lá dentro da agência, ó, só de olho, se fingindo de pateta, sabe? Tem uns que se veem de pateta, mas é que aperta o botão. O assédio é feito ficam de se moto. Fazendo, e ó, de olho pra ver a cor da roupa, aquele ali pegou, já pega o telefone e já avisa pros comparsas. O assédio feito por pessoal de moto, mas eles também são organizados em carros, eles ficam acompanhando, ficam de olho
e comunicação via internet, que hoje é coisa muito fácil, né? Eu, você, todo mundo faz. E tá aqui ele, o rapaz de verde aí, ele vai ser atacado agora. Vai ser atacado agora. Olha ali, chega o pessoal de moto. Ele se aproxima aqui desse de verde. Daí ele tá com um boné vermelho, vai lá e passa ali a mão no bolso. Aí, ó. Pega o dinheiro. Era o dinheiro do conserto do carro. Tranquilamente. Não, olha a indignação do rapaz aí de verde agora. Olha a indignação, a revolta dele. Ele bate com a... Aí, ó. Olha aí. Põe a mão na cabeça, chega a bater com a mão nas pernas assim, senta, incrédulo. Incrédulo. O dinheiro que tinha ali foi levado pelos criminosos. E muitas vezes eles não são... como tu disseste, os crimes não é feito registro na delegacia de polícia. Pode ter muito mais do que a gente imagina. E atenção, olha só. Lembram daquele surto de intoxicação alimentar que aconteceu lá no litoral norte? E também chegou ao Vale dos Sinos, isso foi no mês de outubro, pois a suspeita era de que picolés estariam contaminados. E agora, quase um mês depois, o Laboratório Central do Estado divulgou o resultado destas análises. Afinal de contas, o que tinha ou não tinha no picolé, Glauco? Adivinha? Nada. Pelo menos é o que determinou a análise, que não foi detectada a presença de micro-organismos nas amostras encaminhadas pela Vigilância Sanitária de Sapiranga. Essas amostras foram coletadas nas casas das pessoas que tiveram intoxicação alimentar e foram enviadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mais de 200 pessoas, só lembrando isso, né? Um número muito alto de pessoas foram atendidas em outubro com diarreia e vômito em Xangri-Lá e Sapiranga. 80% haviam consumido o picolé desta marca aí, a Frutibom. A fábrica em Sapiranga chegou a ser interditada porque não tinha alvará para produzir estes produtos aí. O proprietário, na época, afirmou que tudo estava em dia e conforme a legislação. Bom, o que é importante a gente deixar claro, em nenhum momento nós aqui, eu, tu, Glauco, o SBT, fizemos nenhum tipo de acusação. Nós fizemos, contamos a história e o andamento que o caso teria, inclusive demos voz ao proprietário desta empresa. Foi detectado sim que tinha problema de documentação, isso foi. Agora, vamos reconhecer que houve, pelo que se entende até este momento, uma coincidência, desses picolés terem sido consumidos numa época em que teve um surto de mal-estar aí nas pessoas, com enjoos e tudo mais. Então, pelo que se sabe até agora, eu acho que até esse material, esse picolé foi enviado agora para São Paulo, para assim, tipo uma última, para Fiocruz, uma última análise, mas pelo visto, sim, ele não tem nenhum problema, a não ser os problemas de documentação. Aí é uma outra questão que deve ser resolvida pela empresa. Mas é importante resolver, sim. Agora, deixa-se claro que o LACEN não identificou nenhum problema de produto de contaminação neste picolé. Mas é uma avaliação, claro, é uma análise com alta credibilidade. É bom que se diga isso também. Agora, chamou a atenção, 80% dos casos as pessoas tinham consumido. Por isso se levou para análise. Verdade. E até para verificação mais profunda agora, por parte dos laboratórios. Aí a gente pergunta, mas se não foi o picolé, o que pode ter sido, Ou foi uma coincidência? Porque naquela época a gente ouve muita coisa, rede social. Mas, enfim, eu lembro que naquela época, em outros municípios, havia o relato de pessoas tendo uma infecção intestinal. Lugares em que este picolé não estava sendo vendido. O próprio o proprietário, tá ali ele, o proprietário dessa empresa ali em Sapiranga, disse, olha, eu vendo meus picolés aqui, quem pega e compra e vai revender na praia, aí é uma responsabilidade dessa pessoa que compra. Mas, enfim, está comprovado que pelo menos o LACEN disse que o picolé não tinha problema algum. Pode ter sido uma coincidência de surtos que se tem de infecção? Pode ser que sim. Pode ter sido de algum outro alimento em comum consumido, principalmente por crianças, que foi o número maior de crianças hospitalizadas e apresentando esses problemas estomacais, enfim. Isso talvez seja investigado. Agora, eu até fiquei pensando, André, na tal da virose, Muita gente diz, dá virose. Por quê? Porque muita criança sentiu os mesmos problemas, que é diarreia, vômito e tal. E, logicamente, que é um público que consome muito picolé. A criança gosta de picolé, Mas, quem sabe lá, uma virose, não sei, A gente falou, mas eu vou repetir. O LACEN disse que não há problemas, por segurança foi encaminhado para a Fiocruz, que vai mais uma vez fazer a análise e pode ser que as coisas mudem. Mas não relacionado ao alimento, eu estou falando da virose porque... Não, sim, mas vezes... com relação... eu digo não, mas com relação ao próprio picolé vai ser... Foi analisado aqui, mas por segurança, e o
protocolo manda que seja assim, passa por uma segunda avaliação num laboratório mais especializado ainda, que é o laboratório da Fiocruz lá em São Paulo, e certamente nós vamos acompanhar, mas o resultado do LACEN é esse, não havia problemas até este momento com o picolé. Meio-dia, 54 minutos, dia abafado, 27 graus a temperatura, é umidade, ontem temporal. Como é que vai ficar o tempo daqui para frente? Está na hora do nosso clima. Olá, Estael Cias, meio-dia 55, boa tarde. Boa tarde. E aí, Estael, conta pra gente, porque olha, São Pedro foi generoso de certa forma, porque mandou água onde se precisava bastante, região noroeste do estado, né, Estael? Exatamente. Mas nós em temos algumas imagens cidades aqui teve para muito mostrar. vento. A chuva não veio sozinha, a gente já esperava por isso, a gente teve temporais, com o volume de precipitação maior aconteceu justamente onde precisava, na região ali da fronteira oeste, na região das Missões, parte do norte do estado, em geral acumulados entre 60 e 90 milímetros. Claro, isso tem um impacto na estiagem, tem um impacto na reposição da umidade do solo e também dos rios e mananciais da região, mas o déficit hídrico que faltou chover nos últimos meses era algo em torno de 400, 500 milímetros. Então, volumes perto de 100 milímetros ajudam e muito, mas não revertem ainda o quadro. Nós temos imagens aí de queda de árvores, porque não foi só a chuva forte, a chuva veio com bastante vento ontem, final da tarde e à noite também, da quarta-feira. Tivemos queda de árvores, destelhamentos pelo interior do estado. Aqui são imagens, se não me engano, de Santiago, né, produção? Santiago, nós tivemos aí bastante queda de árvores ali na região. Região central, isso? Região central, oeste e norte foram os maiores registros. Olha a colheitadeira ali, ó. Exatamente, né? Caiu o galpão em cima da colheitadeira, realmente foram muitos danos aí registrados no interior. Um criador de porcos, né, de suínos, caiu todo o telhado em cima dos bichinhos, uma coisa impressionante. Sim. Foi aqui no interior também. Sim, sim. As rajadas passaram seguramente passaram de 80 km por hora, vento forte mesmo, com potencial destrutivo. Aqui em Alegrete, olha a intensidade da chuva, a gente consegue ver que é muita chuva nesse vídeo, faz bastante barulho. A chuva pegou muito forte aquela região ali, pegou uma linha de instabilidade, que é uma linha de nuvens de temporal que foi viajando pelo centro e oeste do estado. A água está brotando da onde, hein? Ela acumula e dá essa sensação. Nossa. Realmente, né? Junta muita água, muito rápido, né? Uma quantidade muito grande de chuva e acaba tendo esse efeito justamente em áreas urbanas, né? A gente vê muito rápido esse efeito, como aconteceu em Porto Alegre também, tivemos alagamento ontem. Em Porto Alegre. E os raios, realmente foi uma grande incidência de raios. Fazia, olha, alguns meses que eu não acompanhava, assim, pelo nosso monitoramento de raios, uma incidência tão grande aqui no Rio Grande do Sul, porque pegou de oeste do estado até a grande Porto Alegre. O vento, os raios. Ontem, cerca de 100 mil pessoas ficaram, os clientes, sem luz. Esse número já baixou para 50 mil, mas ainda, né, algumas pessoas com dificuldade, né? Ainda estão. E nas próximas horas, André, preocupa, eu vou mostrar aqui na imagem de satélite, nós temos um sistema de baixa pressão, um ciclone junto à costa, bem próximo do Rio Grande do Sul. A nossa sorte é que esse ciclone não é tão intenso, mas nas próximas horas aqui a gente consegue ver, ó, esse movimento aqui das nuvens, tá um aspecto que está, tem rotação, está girando. Aqui está o olho do ciclone, o centro dele. Então, nesse movimento, ele vai continuar nesse movimento e aos poucos vai se afastando. Nesse movimento vai trazer vento forte, atenção, Costa Doce, Litoral, Grande Porto Alegre, Zona Sul do estado. Essa região aqui ainda tem rajadas de 70 km por hora. Então, já teve falta de luz, o solo está muito úmido, está saturado, então árvores podem ser remexidas aí com esse vento de 70 km por hora e ainda com danos à rede elétrica. E consequências. Faz um minuto a CE publica, um transformador da subestação Porto Alegre 7 desarmou e causou desligamento de toda a SE, deve ser subestação? Deve ser. Deixando 21 mil clientes sem energia em parte dos bairros Floresta, Bonfim e Independência. Tá? E vai ventar forte nas próximas horas. E faz 2 horas que publicaram, as equipes seguem trabalhando incansavelmente para resolver os problemas do temporal. Nesta manhã, 1.500 clientes sem energia em Porto Alegre e Viamão. Então, ainda... As consequências. São 1.000 na capital e 500 em Viamão, né? Exatamente. Então vamos para o mapa da previsão para hoje à tarde. Tem ciclone, tem vento forte, especialmente nessa faixa leste aqui. Então muita atenção, moradores aqui dessa região. Além do vento, o ciclone vai trazer nuvens carregadas e ainda chove. Pelotas com 26 graus. Vejam só, calor ainda, 33 graus em Novo Hamburgo. Com essa umidade chegando, não dá para descartar ainda algum episódio de chuva forte.
Santa Maria com 28 graus, diminui a chance de chuva para Santa Rosa, Uruguaiana com 27 graus. Nessa faixa mais oeste, a tendência de o tempo firmar agora à tarde. A instabilidade fica aqui, ó, entre o centro e o leste, pegando Grande Porto Alegre, Serra Litoral, e volta a reforçar a força do vento. Hoje à noite, a tendência do ciclone se afastar e aí o tempo deve melhorar em boa parte das regiões. Próximos dias, aqui previsão para Porto Alegre. Vejam, sexta e sábado com previsão de sol, tempo mais aberto, vai ter refresco chegando aqui a Grande Porto Alegre e no domingo tem um pouco mais de nuvens, o que pode trazer chuva. André, tu acredita que estava nevando agora há pouco em Ushuaia, nevando em pleno dezembro. Olha a cara do Glauco. Nevando aonde? Ushuaia, extremo sul do continente, claro. A gente sabe que é uma região da Patagônia, que lá faz muito frio, Sim. Mas isso nos dá um indicativo do que vem nos próximos dias, porque essa massa de ar polar que provocou neve lá no sul do continente vai trazer ar gelado aqui para o Rio Grande do Sul. Bom, mas vai ter sol, vai ter calor, vai ter Vamos frio, colocar fim de aqui o semana. mapa, eu preparei dois mapas. Um mapa para o sábado, olha aqui, chove aqui só nessa região mais norte do estado, grande parte do sábado, ó, com sol, vai dar para aproveitar, tomar um chimarrão ao ar livre, mas com temperatura de outono. A temperatura não deve passar dos 20 graus no sábado, ainda tem vento sul, vento gelado. Chimarrão ao ar livre no pátio de casa, porque não pode ter acúmulo. Vai ser bom sim, com aquela âncora pendurada no pé, né? Exatamente. Para não voar. Domingo, vamos agora para o mapa de domingo, aí se espalha mais, por isso que domingo pode ter alguma chuva aqui na região metropolitana, chuva fraca, garoa, muitas nuvens, centro e norte do estado, mas Uruguaiana, Bagé, Pelotas, litoral de uma forma geral, com sol e domingo gelado. Aqui na Serra Sudeste, previsão de temperatura de 6 a 8 graus no começo da manhã. E à tarde amena também, então se preparem, vai ter que pegar um agasalho leve, mas acho que vai ser necessário. Muito bem, Estael Cias, muito obrigado e a gente se encontra agora na segunda-feira, com sol, chuva, frio. Com sol. Sol, segunda-feira. Então, até lá, um beijo grande. Até lá. Muito bem, agora 1h01, 1h01, olha só. Jeremias Werneck chega agora com as últimas informações do Grêmio, que recebe o Guarani do Paraguai hoje à noite. Não é mesmo, Jeremias Werneck? Olha o cabelinho, ó. É isso, André, Glauco. O vento tá balançando aqui. Vamos passar esse provável time do Grêmio, André e Glauco. Existem algumas dúvidas, tá? A gente não consegue mais ver o treino, então com as informações que a gente vai buscando nos bastidores. Provável time para hoje, para você anotar aí, torcedor do Grêmio: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Bruno Cortez. Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean-Pierre Pepe e Diego Souza. Pode aparecer o Diogo Barbosa no lugar do Bruno Cortez e pode aparecer o Maicon também nessa vaga do Darlan. Mas o Maicon jogou na segunda-feira, então até pela idade pode ser preservado. E mais à frente, mesmo que o Diego Churin tenha treinado bem, deve seguir o Diego Souza na equipe, viu, André e Glauco? Agora, a informação melhor que você poderia ter dado é que o Jean-Pierre está dentro, né? O Maicon é um grande jogador, mas a gente sabe que tem limitação física, né? Até pela questão da idade. Mas o JP está dentro, Jeremias. Isso é uma baita notícia, né? Tem sido o diferencial? Tem sido diferencial, sim, tem sido diferencial. E vamos ouvir o que ele falou? Vamos ouvir a sonora dele aí? Vamos lá, ele já estava querendo falar. Bota o Jean-Pierre agora. Acho que eu não sou o significado da evolução da equipe, né? Acho que a equipe num como um todo, né? Porque se a gente tem um jogador muito bem e tiver os outros 10 que não estão legais, acho que a equipe não flui, as coisas não acontecem dentro de campo. Acho que depois da minha lesão também, eu voltei bem, graças a Deus. A equipe toda, também todo mundo cresceu. O Darlan entrou muito bem na equipe, agora no último jogo o Maicon voltou fazendo gol. Acho que essa evolução, de uma forma geral, que é o mais importante, né? Quando eu crescer, eu quero ter o futebol e o bigode do Jean-Pierre, que é um espetáculo sensacional. E o cabelo do? E o cabelo do GG, Jeremias, né? Sensacional também. Jeremias, me ajuda aqui. Vamos dar uma olhada também na rodada que já envolveu outros brasileiros na Libertadores, tirando o Inter, que a gente já mostrou aí, que foi doído, né? Afinal de contas, o Palmeiras goleou 5-0 no Delfim, do Equador. Delfim voltou para o lugar dele, que é o Equador, tá? Deixa o Palmeiras, que se candidatou mais. Deu uma saltadinha, né? Deu uma saltadinha ali e voltou, entendeu a comparação? E o Palmeiras é candidato, né, Jeremias? Sim, é candidataço. Aliás, é um time que, se
entrou no ritmo foi muito por causa do Abel, não o Abel do Inter, o Abel português, Abel Ferreira, técnico que chegou e realmente deu ao Palmeiras outra cara. É um time que está jogando bem, convencendo, e por isso eu digo que é candidato. Agora, a gente falou aí do Palmeiras e tem a possibilidade confirmações de cruzamentos, né, da próxima fase. Já estão, né, esses cruzamentos confirmados. Então vamos dar uma olhada aí, que é o seguinte, ó, Nacional e River Plate, Nacional do Uruguai, 2 times de muita camisa mesmo, mas o Nacional, a gente sabe que o futebol uruguaio já não é mais aquele, né? O River Plate, digamos que é franco favorito. Libertad e Palmeiras, tá aí um confronto já confirmado também, então Palmeiras pegando o Libertad do Paraguai. Ô Jeremias, nós vamos falar muito ainda de Libertadores na live a partir das 2h30, né? Você vai estar aí na arena, é isso? Aqui, exatamente aqui. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ah, duvido. Com esse vento, meu amigo. Tudo bem, gente. Olha, lembrando... 2h30, então. Tá feito o convite. Lembrando, o SBT Rio Grande, a gente está terminando, é às 2h da tarde, viu, Glauco? Obrigado pela companhia. Não é 2h30? Às 2 da tarde. Nós resolvemos antecipar, tá bem? Ah, tá bom. É às 2 da tarde. Ah, boa. Boa. É às 2 da tarde. Repete o que tem às 2 da tarde, então, Glauco. Temos live a respeito de Libertadores, grande jogo, Grêmio e Guarani. Muito bem. Hoje é 19h20, segunda Muitos edição. bastidores, viu? Isso aí. E o caderninho do Jeremias. 19h20, o segunda edição com a Lu Coleman. E a gente volta amanhã a partir das 11h40. Tchau a todos. Um beijo. Até lá.